Obrigado, um beijinho para o Padre Dmítrios. Agora, já está acabando? Sim. Pode começar. Então, vamos começar a nossa apresentação de hoje, o nosso seminário. A Tânia e a Elaine vão apresentar um pouco do restauro, vamos falar um pouco sobre a história e o restauro do nosso mosteiro da Fazenda do Iguaçu, atual município de Duque de Caxias, hoje pertencente à Diocese de Duque de Caxias. Eu poderia falar um pouco do currículo, mas eu acho que isso podemos deixar para quem estiver interessado, pode olhar lá na internet, né? A Tânia é professora universitária, doutora, etc. e tal. Agora, a Elaine também é formada, tem cultura, pós-graduação, e foi a nossa aluna aqui na Faculdade de São Bento, é o nosso orgulho da casa. Então, é muito bom ter os alunos assim presentes nos nossos eventos. Uma boas-vindas às duas e a todos, e uma boa apresentação. Obrigada, boa tarde. Eu já posso compartilhar a tela, Pedro? Pode. Tá. Então, só para já deixar, né? Só um minutinho. Deixa eu me achar aqui. Já está para vocês? Sim, perfeito. Está, né? Tá ótimo. Ah, lindo. Então, boa tarde. Eu quero agradecer, então, ao Dom Mauro Fragoso e à Faculdade de São Bento e ao Pedro, que está ajudando a gente. A oportunidade de estar... Essa oportunidade de estarmos aqui participando do seminário permanente sobre arte e devoção. Eu já estive aí ano passado com o Dom Mauro. E nesse contexto que a gente está vivendo, né? Então, vamos pelos meios virtuais. Então, nós vamos, eu e Elaine, trazer uma parte, né, da nossa história local e regional, buscando demonstrar a relação estratégica da nossa região com o polo central carioca, desde o momento da ocupação portuguesa, no recôncavo da Guanabara, né, no entorno da Baía de Guanabara. Ainda hoje, no território que se denomina, né, Baixada Fluminense, podemos encontrar ainda os vestígios do passado colonial em bens patrimoniais importantes que temos aqui, né, como a Igreja do Pilar e como a antiga Fazenda do Iguaçu, conhecida como Fazenda São Bento, que foi instalada a partir da doação da Sesmaria de Cristóvão Monteiro, em 1565, e adquirida posteriormente pelo Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Nossa fala vai ao encontro do tema Memória, Patrimônio e Fé, restauração da Casa Grande Capela da antiga Fazenda do Iguaçu. Também quero dizer que é muito bom dividir essa mesa com a Elaine, né? Hoje, professora Elaine, que foi minha aluna e orientanda das pesquisas na sua graduação em História, né? Parceira de muitos projetos. Eu me sinto muito feliz quando a gente forma quadros, né? E alunas e alunos continuam a nossa luta em defesa da preservação do nosso patrimônio. Então, especificamente sobre a Fazenda São Bento, eu costumo denominar esses bens, que são a Casa Grande da Fazenda e a Capela Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, de complexo arquitetônico do São Bento. São bens patrimoniais importantíssimos para a nossa região, inclusive tombados pelo IPHAN desde 1957. O casarão da fazenda foi construído entre 1754 e 1757, e a capela foi edificada entre 1645 e 1648.
esse complexo patrimonial fica no bairro hoje denominado São Bento, aqui no município de Duque de Caxias, e atualmente todos esses bens estão em um processo de restauração, tá? São considerados como patrimônio histórico da Baixada Fluminense, mesmo estando em Duque de Caxias, né? Fazem parte da nossa história, da região como um todo, do nosso território. Esse patrimônio histórico em uma relação cultural e religiosa, fazendo parte da abrangência da atual Diocese de Duque de Caxias. A nossa diocese, ela foi instalada no ano de 1981, e abrigou, né, partes das dioceses de Nova Iguaçu e Petrópolis. E com a nomeação do nosso terceiro e atual bispo, Dom Tarcísio Nascentes dos Santos, foi instituída a Comissão para os Bens Culturais e Artes Sacras, com o objetivo de organizar diretrizes, orientações para a preservação e recuperação desse rico patrimônio diocesano, né? Então, eu e Elaine participamos dessa comissão como historiadoras, pesquisadoras. É importante, para iniciar, a gente localizar o nosso município, né? Duque de Caxias está estrategicamente localizado às margens das principais rodovias do país, Presidente Dutra, Washington Luiz, Avenida Brasil, né? Linhas vermelha, amarela, enfim. É um território que abriga mais de 900 mil habitantes, distribuídos por mais de 467 quilômetros quadrados, está dividido em 4 distritos, e o território do município de Duque de Caxias se desmembrou, quer dizer, Duque de Caxias se tornou município somente em 1943. Ele se desmembrou do grande município de Nova Iguaçu. E o território da fazenda, no caso, né, o nosso objeto da aula de hoje, ele se localizaria nessa demarcação aí em amarelo, que vocês estão vendo no mapa à direita, né, mais ou menos, claro, restando hoje apenas, né, a marcação em marrom, a bolinha, né, que está em marrom, para o que se denomina bairro São Bento. E é onde estão os nossos bens patrimoniais dos quais estamos tratando hoje. Esse complexo arquitetônico tem uma enorme importância histórica, né? Como vocês veem aí, a planta da Fazenda do Iguaçu, um documento do arquivo do Mosteiro de São Bento, né? E essa importância não é somente para nós católicos. São bens que remontam, pode-se assim dizer, aos tempos, né, do Brasil colônia. Foi ali que se instalou uma das primeiras ocupações ocupações portuguesas, né, de meados do século XVII. Nessa linha do tempo que inicia aí, né, nessa parte mais cronológica, digamos assim, nós podemos notar o desenrolar desse processo histórico de ocupação desde 1565, né? Mas, apesar dessa importância, esses bens patrimoniais, eles já vinham passando por um processo de degradação há muito tempo, né? Resistindo mesmo para se manter de pé e ter o seu valor reconhecido, né? Nós temos aí a Fazenda São Bento do Iguaçu e a Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, integrando o território da antiga freguesia de Santo Antônio de Jacutinga. É importante lembrarmos que a relação da cidade do Rio de Janeiro com essa área do Recôncavo, que hoje se denomina Baixada Fluminense, é uma relação muito estreita, né? Ocorre desde a colonização, como eu falei, e na década de 1590, os monges beneditinos compraram e também receberam em doação terras que tinham pertencido anteriormente a Cristóvão Monteiro, né? Que era ouvidor-mor do então governador-geral Mendes Sá, durante a fundação da cidade do Rio de Janeiro.
Cristóvão Monteiro tinha recebido essas terras ainda em 1565, ano da fundação da cidade carioca. Nós aí temos uma planta, claro, adaptada da fazenda, né? Essas terras dos beneditinos formaram a mais antiga e importante fazenda localizada aqui na nossa região, que atualmente, né, é o município de Duque de Caxias. Por isso podemos dizer que ali, né, nessa demarcação, digamos assim, vermelho que vocês veem, né, está o núcleo inicial de ocupação do que viria a ser, séculos mais tarde, a nossa cidade. Pela extensão dessa planta, a gente pode notar que as terras dos beneditinos iam praticamente até o cais do Rio Iguaçu, né, que está na marcação em amarelo. Isso nos leva praticamente à extensão da hoje Vila de Cava, né, em Nova Iguaçu, território que abrigou a sede da antiga Vila de Iguaçu. Na área da antiga Fazenda de Iguaçu, depois denominada São Bento, ainda hoje está, então, a Casa da Fazenda e a Capela, como eu coloquei. E nessa área do bairro São Bento, hoje, toda essa área integra o que foi reconhecido em 2008 aqui no município como o percurso do Museu Vivo do São Bento. Tá? Bem, o primeiro engenho de cana-de-açúcar dessa fazenda foi construído na primeira década de 1600 e funcionou sem interrupção até por volta de 1640, 1650. A sua produção era enviada para o reino, né, para a metrópole. Com a fundação dos engenhos beneditinos em Campos, Camorim e Vargem Pequena, que eram terras mais produtivas e que exigiam menos gastos com os trabalhos de infraestrutura, o engenho de Iguaçu foi se tornando obsoleto, né, e mais tarde foi desativado. O arquiteto da primeira edificação da fazenda beneditina foi Frei Manuel do Rosário, que no período de 1660 a 1663 construiu, pode assim dizer, o engenho de Iguaçu e mandou construir algumas casas de vivenda. Mas foi outro frei, Manuel do Espírito Santo, que decidiu construir uma casa maior, anexa à capela, em forma de mosteiro com pátio. Então, ali entre os anos 1754 e 1757, né, esse espaço em estilo de mosteiro serviu para abrigar os frades em descanso ou afastados do sacerdócio. A partir do abandono dos canaviais, como eu comentei antes, né, as terras do São Bento passaram a ser utilizadas durante algum tempo como pasto. E no início do século XVIII, produziu uma quantidade significativa de mandioca para a produção de farinha. No ano, por exemplo, é uma área importante, no ano de 1711, durante a invasão francesa do Rio de Janeiro, a Fazenda de São Bento abasteceu com a sua produção agrícola as tropas que vieram de Minas, né, para combater os invasores franceses. E ainda no século XIX, um novo engenho movimentado por animais foi inaugurado, com a finalidade de aumentar a produção de farinha de mandioca. Uma outra questão importante é lembrar que desde os primeiros tempos da sua fundação, a olaria dessa fazenda produziu tijolos, ladrilhos, telhas para si, né, e para as construções do próprio mosteiro no Rio de Janeiro, além de comercializar essa produção. Em 1751, houve um pedido ao Senado da Câmara para a demarcação das terras da fazenda, com a extensão das terras em uma légua, né? Cerca de 6,6 km, mais ou menos. Né? O documento cita que as terras foram doadas por Sesmaria Cristóvão Monteiro e o mosteiro depois comprou parte de herdeiros. Né? Nessa mesma época,
os frades recorreram ao Senado da Câmara e pediram auxílio para consertar uma ponte que existia na fazenda. E, a partir dessa solicitação, eles receberam 280 mil réis, né? Em 1850, um decreto do governo imperial obrigou o registro das terras devolutas, aquelas terras públicas, né, que não tinha destinação pelo poder público, ou que em nenhum momento integraram o patrimônio de um particular, né? Então, ainda que estivessem irregularmente sob a posse de um proprietário, o mosteiro de São Bento registrou todas as suas terras nas diversas paróquias. Tá? Nós temos aí uma vista panorâmica da fazenda, já no início do século XX, né? Essa imagem é de 1914, é do arquivo do próprio mosteiro de São Bento, no Rio. Já aí no século XX, a fazenda de São Bento foi desapropriada em 1922, durante o governo de Epitácio Pessoa. A escritura foi passada para a empresa Melhoramentos e essa terra foi usada para guardar máquinas e sediar equipes para projetos de saneamento que estavam em andamento aqui na região da Baía de Guanabara. Somente a capela e o casarão ficaram como propriedade dos monges beneditinos. Depois de 1930, a comissão de saneamento foi extinta e uma nova comissão federal foi criada. E as terras da fazenda tornaram-se terras públicas. Em 1932, o governo Vargas instalou nessa área o Núcleo Colonial São Bento, pelo decreto 22.226, vinculado ao Ministério da Agricultura, e era um projeto com o objetivo de produção e abastecimento de alimentos para o Rio de Janeiro. As terras do Núcleo Colonial São Bento, né, que levou esse nome, o projeto, ficaram como posse da União e passaram a ser administradas pelo, hoje, INCRA, né, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Aí no slide, nesse slide, nós podemos ver, né, a Casa de Trabalhadores do Núcleo Colonial São Bento. A área do núcleo era de cerca de 100 quilômetros quadrados, essa área formada por uma sede com lotes, né? Na sede havia moradias dos colonos e de funcionários, e no local ainda funcionava escola, posto médico, telégrafo, clube, a própria administração do núcleo, né, que hoje a casa que restou do administrador está dentro de uma área da faculdade aqui de Duque de Caxias, a chamada FEUDUC. Nesse próximo slide, então, vemos algumas casas de colonos, né, foram construídas cerca de 70 casas entre os anos 1939 e 1940, e o objetivo maior desse projeto da Era Vargas era colonizar terras públicas para assegurar a revalorização fundiária, a diversificação agrícola e o abastecimento da capital federal, nessa época Rio de Janeiro, né? Ou seja, assegurar o abastecimento urbano com produtos agrícolas de pequeno custo. Nesse próximo slide, nós conseguimos ver a planta das áreas loteadas do Núcleo Colonial São Bento, com a indicação das glebas, né? A área agrícola tinha cerca de 500 funcionários, nas mais diversificadas funções, era constituída por lotes rurais, divididos em 7 glebas, e a produção agrícola era muito diversificada, como laranja, mandioca, banana, aves. Ainda havia uma área, uma gleba, que produzia pólvora, né, que explorava minerais para uma fábrica de pólvora. Então, assim, a área do Núcleo Colonial São Bento deu origem a vários bairros atuais do município de Duque de Caxias, como São Bento, Lote 15, Cidade dos Meninos, né, Amapá, enfim. E uma parte que se encontra no chamado Aterro Metropolitano do Jardim Gramacho. Próximo slide, a planta da Fazenda São Bento, em 1940.
Aos poucos, os terrenos referentes ao núcleo colonial, ao antigo núcleo colonial, foram sendo desmembrados, até que em 1961 o núcleo colonial foi extinto definitivamente. No ano de 1955, o monge beneditino Dom Odilão Moura, que acompanhava a paróquia de Nossa Senhora do Pilar e administrava a função religiosa da Cidade dos Meninos, no período ainda sob a responsabilidade da Diocese de Petrópolis, Dom Odilon vai solicitar ao INCRA a doação dos imóveis da fazenda, formados pela Casa Grande e a Capela, para a propriedade da Diocese de Petrópolis, no caso. Né? Aí, é apenas para a gente registrar o momento do tombamento, né, que o IFAM registra a Casa Grande e a Capela da antiga Fazenda São Bento como bens patrimoniais de importância nacional, né? E para lembrar que também em julho de 58 o INCRA assina um termo de comodato cedendo os 2 imóveis e o terreno do entorno para a Diocese de Petrópolis, né? Como eu citei antes, essa área ainda era pertencente à Diocese de Petrópolis, e com a criação da Diocese de Duque de Caxias e a sua instalação em 1988, todo esse conjunto da fazenda passou a ser administrado por nossa Diocese. Somente para completar, já estou finalizando a minha parte, para passar para a Elaine, né? O Dom Odilon Moura, em 1957, recebeu aqui no município de Duque de Caxias o título de cidadão duque caxiense. E em 1959, foi criado o Patronato São Bento, do qual Dom Odilon foi secretário até 1969. Era uma instituição educativa que existia, né, dentro do antigo núcleo colonial, e que foi criada pela Associação Beneficentes Menores, que pertencia à Mitra Diocesana de Petrópolis. Essa associação era composta pela sociedade civil, com um cunho filantrópico, vinculada à Igreja Católica, né? Inicialmente, a educação agrícola era aplicada aos meninos carentes que viviam no patronato, que funcionou até por volta dos anos 1980, né? Meados de 1980. Há pesquisas bem recentes sobre o patronato, como no caso de uma dissertação de mestrado da Márcia Spadetti, que foi defendida aqui no programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, que é vinculada ao UERJ, né? Então, assim, é uma história muito interessante e que tem muitos desdobramentos, né? Desde o século XVI até os dias atuais. Né? Agora eu vou passar a palavra para a Elaine, para ela dar continuidade às questões relacionadas à capela e à restauração do complexo arquitetônico do São Bento. Oi, gente, boa tarde. Agradeço aqui, eu vou agora, né, dar só essa introdução rápida. Obrigada, Dom Mauro, pela oportunidade de a gente estar aqui, né, estar apresentando esse bem, que é tão importante aqui para a gente, né, aqui da Diocese de Caxias, para a história do Rio. Isso é muito prazeroso, é muito prazer mesmo. E estou vendo aqui que tem gente, né, tem a professora Cláudia, acabou de entrar, tem alunos que foram colegas meus da pós-graduação de arte sacra, tem a professora Márcia. Muito obrigada pela sua oportunidade e estarem aqui participando com a gente, tá? Vou compartilhar a tela, só um minutinho. Como a professora Tânia estava falando, né, eu vou falar a partir de agora. Ela falou muito sobre a ocupação, né, essa questão mesmo da ocupação do território, da questão mesmo, né, de como se formou e como chegamos até aqui. Então, vou falar realmente agora da capela, tá, do casarão e todos os processos de restauração
que o complexo, né, passou e que está na atualidade, e acho que deu algum problema, que na atualidade, né, está passando. Vamos lá. Logo no primeiro slide, vemos aqui uma foto de 1957, essa foto é do arquivo do IPHAN, né, da fachada da capela, e a fachada de 2016, né, porque atualmente ela está com os tapumes, então fica mais difícil. Então, a construção da capela se deu a início do século XVII, entre 1645 e 1648, né? E que era de devoção de Nossa Senhora da Purificação, né? Essa construção foi no período de gestão do 14º abade, o Frei Mauro das Chagas, né? E ela, aqui na planta, podemos ver a fachada, tá, da capela, essa é a fachada principal. No slide anterior e tudo mais, é uma restauração arquitetônica completa, né? No caso, não teve nunca uma restauração artística, sempre uma restauração arquitetônica. Tá? Então, em 84, mais uma restauração, em que há um reparo na parede de adobe, que se localizava no segundo pavimento, que existia uma trinca, que, por sinal, é a trinca que se repetiu agora, né? Nessa restauração é possível ver essa mesma trinca. Tá? Em 91, né? Que aí é onde começam nossos problemas maiores. Em 91, uma vistoria realizada pelo arquiteto Mauro Pasini, né? Ele constatou que havia um desabamento parcial das paredes e da cobertura da capela. Essa foto aqui, ela já é de 2002, que é onde houve o desabamento total do telhado. Em 98, nesse tempo foi feito alguns processos para que pudesse a execução, a elaboração de um projeto, né, para restauração. E em 98, esse projeto foi aprovado pelo IPHAN e o projeto foi colocado, né, no PRONAC. E em 2002 foram executadas as obras emergenciais na capela e podemos, então, ter o telhado e a questão de paredes que haviam sido seriamente agredidas, exatamente por conta de não, né, tá com o telhado e tudo mais. Então, houve uma série de providências, né? Consolidação das cantarias, que com as intempéries do tempo, sem telhado, realmente só pioravam. Isso em 2002. Então, a gente, do período de 2002 a 2012, como eu disse, né, aquelas obras do telhado, elas eram emergenciais, porque haviam outras providências ainda estruturais no casarão. Aquilo que eu mostrei para vocês, na foto, era só da capela, né? Então, em 2012, a Astorga Consultoria elaborou um projeto que havia sido paga pela Rio Carioca, que seria um projeto básico para a restauração do complexo, né, que era da Casa Grande e Capela, mas não foi aprovada pelo IPHAN. Em 2013, a Arimatea e Floresta também fez um projeto, já no formato já de um projeto executivo, né, e esse projeto foi aceito. Então, de 2013 até 2020, a gente tem no caso 2019, né? A gente teve uma caminhada, e é isso que eu vou mostrar mais ou menos para vocês aqui, né? Em 2016, para a gente entender como que demora um pouquinho, em 2016 foi aberta uma solicitação interna para que essas execuções de obras baseadas naquele projeto de 2013, né, da Arimatea e Floresta, fossem executadas. Por quê? A diocese não teria como arcar com um projeto, né, uma restauração tão cara. E a sociedade civil aqui do município de Duque de Caxias, com próprios membros, né, da igreja, abriram um processo no Ministério Público em que, em 2018,
foi sentenciado, o IPHAN foi sentenciado à execução desse projeto de 2013, que estava pronto, né? Então, aí em 2018, abre-se a licitação para a contratação de uma empresa jurídica para executar essas obras, né? Que no projeto inicial, que no caso é o edital, o valor máximo era de R$ 3.620.293,79. Em 2000, eu sei que isso aqui é meio, né? A gente tem que ler assim, não falar várias coisas, mas a gente vai chegar rapidinho. Em 2019, esse processo licitório, a empresa Artenge é vencedora, né? Com preço, porque a questão da escolha da licitação é tomada de menor preço. E a empresa Artenge, né? O projeto dela foi no valor de R$ 3.118.000, quase R$500 mil a menos. Sendo que, iniciadas as obras em 2019, que foi iniciada no dia 2 de fevereiro de 2019, a Artenge, desde o começo das suas obras, apresentava alguns problemas, né? Então, por ter problemas, tanto na execução do projeto arquitetônico e alguns fatos de não ter cumprido o projeto arqueológico, a empresa, né, ela teve a sua contratação quitada, vamos dizer assim, com a IPHAN, né? Ela teve uma quebra de contrato, porque ela tinha que seguir algumas normas, e nesse caso, em 8 de dezembro de 2019, ela deixa as obras de restauração que estavam acontecendo desde 2 de fevereiro. Nesse período, logo em janeiro, havia sido dito que iria começar os trâmites para a empresa que foi a segunda colocada naquela licitação de 2018, dar início às obras. Né? Janeiro, a gente sabe que é um mês que muito no Brasil não se caminha, então, na verdade, esse processo seria em fevereiro, que combinou com a pandemia já em março. Então, como o setor de licitações, que mesmo sendo a Estúdio G, a empresa que foi a segunda colocada na licitação, ela teria que fazer um novo contrato, tem alguns trâmites jurídicos para ser a segunda colocada, né? Porque, na verdade, seria uma empresa que ela não estaria sendo agraciada, mas sim faz parte daquele edital, né? E com tudo isso, o que aconteceu é que se estendeu até 30 de julho esse processo, porque vários setores do IPHAN, principalmente do COTEC, que é a administrativa, que é responsável pelos contratos, pelas demandas, né? Pelos pagamentos de empenho, foram as mais afetadas. Então, elas estavam basicamente trabalhando com aquilo que já estava em execução. Aquilo que estava em trâmite ficou parado. Então, no dia 30 de julho, a Estúdio G finaliza o contrato para dar início às obras de restauro, quer dizer, dar início à continuação do restauro da capela, do complexo, né? Da capela e da Casa Grande. Aqui é uma foto até que eu coloquei hoje, que eles estavam trocando as placas, né? Colocando com o nome deles, tirando a antiga, tá? Vamos dar continuidade, porque assim, agora a gente tem que falar um pouquinho do futuro. A gente não vai poder muito falar de como ela está hoje, porque ela está em processo ainda, né? Mas daqui a um tempo a gente vai poder mostrar, todos poderem lá visitar de fato, né? Então, assim, a proposta da gente estar falando aqui do futuro é exatamente essa, tá? Assim, findada a restauração, a capela vai retornar para a sua função, né? Que é para o culto, que essa capela, até o momento do início das obras, ela funcionava em pleno vapor. Né? Ela só teve realmente, porque o problema maior era o casarão. O casarão ele não era usado, mas a capela sim. Né? Aí, né, vamos falar um pouquinho agora da questão do que vai ser feito
com a Casa Grande. A comissão de bens, como a professora Tânia já explicou, né, é uma comissão que é uma comissão para os bens culturais e artes sacras. Né? Então, foi elaborado um projeto para uso do casarão. Né? E a nossa ideia, esse projeto, é exatamente fazer com que o casarão seja usado para retornar ao uso cultural, né? Ele tem um formato, esse projeto, ele tem um formato de um centro cultural, mas ele vai, pelo menos o projeto, esse é o nome que a gente deu, Centro Diocesano Dom Odilon Moura. E para quem está aqui desde o começo, vai entender o porquê da homenagem de Dom Odilon Moura, né? Sem ele, o próprio casarão poderia estar hoje perdido, né? A gente poderia nem ter mais, porque se ele estivesse abandonado e o comodato não tivesse passado para a Diocese de Petrópolis, a gente não sabia qual seria o futuro do casarão na atualidade, né? Então, esse projeto, o que ele visa? Ele visa atividades voltadas para a educação patrimonial, com a intenção, nossa intenção é a recuperação da memória e preservação desse patrimônio, que para a gente aqui da Baixada é muito importante, né? Então, ele vai ter, a proposta é ter exposições fixas e temporárias com esse aspecto, né? Tanto do histórico, artístico, sacro, né? E tudo mais. Então, e ele abrange 3 eixos: a evangelização, cultura e a formação humana, sempre com o objetivo de buscar promover envolvimentos e atividades com crianças, adolescentes e adultos, além de fornecer informações sistemáticas e temas variados a professores do ensino fundamental, médio e superior. Tá? Nessa proposta, a informação sempre vai ser focada para a história local e regional, mas nada que também não nos proporcione a levar em outros ramos. Tá bom? Vou aqui passar adiante, que eu gostaria de mostrar para vocês qual é a proposta de atividades desse centro cultural, tá bom? Que no primeiro, aí eu coloco aqui a planta do primeiro pavimento, em que no recorte, né, que foi programado já pela próprio projeto de restauração, ele terá 4 áreas de exposição, e numa dessas áreas, na área 1, seria, né, a sala 1, seria para história local, destinada à história local, que é a ocupação do território da Baixada Fluminense. A segunda, com a história da diocese, porque a história da diocese, ela não nasce em 81, né? Então, se a gente pensar, a diocese é só um termo administrativo, mas o religioso está presente aqui desde o século XVII, na verdade, XVI. Né? Já na terceira sala, destinado a um acervo de patrimônio, ao patrimônio e artes sacras. E o 4 aqui já está até denominado, que é uma exposição de um artista, em que sua filha já doou 33 telas, né, telas de arte naif, com tendências arte naif, modernas, e algumas cópias cópias não, né? Reproduções de obras de arte. Eu vou passar para a planta do segundo pavimento, em que a gente já destina algo mais educacional, voltado para a pesquisa, que teremos um arquivo histórico virtual, um arquivo histórico para pesquisa e o arquivo histórico de documentos relativos ao patrimônio diocesano. Acho que caiu alguma coisa aqui. Então, é isso, gente. Agradeço a atenção de todos. Espero não ter ficado muito nervosa, porque eu juro que eu fiquei, tem muita gente aqui, professores, tem muitos professores meus aqui, mas muito obrigada, foi um prazer. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado, Tânia, muito obrigado, Elaine, foi ótima a apresentação, muitos elogios aqui dos participantes, e foi excelente. Eu, particularmente, gostei muito de da Tânia ter lembrado
o que foi que está acontecendo? Eu gostei da Tânia ter lembrado quando as crianças viviam lá na casa. Temos hoje funcionários aqui, temos pessoas aí hoje. Eu gostaria de citar o nome, mas eu fico, de repente, preocupado com essa questão de exposição e a pessoa pode não gostar. Então, temos pessoas assim bem engajadas na sociedade e é uma história realmente muito humanamente produtiva. Foi a participação de Dom Odilon, aqui, como o Leandro já disse, foi um resgate para a igreja, então foi realmente para a igreja e para a humanidade, né? Então, eu acho que foi muito bom, acho que foi excelente. Acho que podemos abrir perguntas para alguém que quiser perguntar alguma coisa. Eu gostaria de perguntar, Dom Mauro, por acaso, essa capela ela fica subordinada à freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu até que ano? Aí é com a Tânia e a Elaine, eu não... E mais uma outra pergunta, já que ela vai responder. A cruz na fachada da igreja, ela tem uma relação com a Ordem de Cristo, com a cruz da Ordem de Cristo? Não sei se ela sabe responder isso. Posso, Tânia? Posso? Tânia? Pode, por favor. Então, ela ficou subordinada até a divisão da cidade em forma de vilas e municípios, porque ela era subordinada à freguesia de Santo Antônio do Jacutinga. Ela fazia parte do território da freguesia e era subordinada à igreja de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu. Só para completar, a nossa região ela estava dividida em 3 vilas, né? A mais antiga, 1789, era a Vila de Magé. Depois, 1833, a Vila de Iguaçu. E em 1846, a Vila de Estrela. Então, com a instauração da República, as vilas se partilharam e se transformaram nos municípios. O município de Iguaçu, ele se tornou maior em extensão, pode-se assim dizer, né? Que abriga parte até do que é hoje Magé, até a área de Queimado, Japeri, né? Então, essas vilas até 1889. Outra pergunta. Luiz é com você, então, não há relato nenhum dos escritos de alguma referência com a Ordem de Cristo. Até porque a própria igreja, né, a capela, era beneditina, que não tem relação. A construção é toda beneditina, né? O que a gente vê é que ela realmente tem características das arquiteturas jesuística, né? Que é aquela arquitetura de chão. Eu não sou arquiteta, isso é só o que assim a gente acaba vendo dos escritos, é aquela quando a gente precisa de uma opinião que é fora da sua área. Então, a cruz é somente ilustrativa, assim, não tem nenhuma ligação com a Ordem de Cristo. É uma questão estilística, é uma questão de época, é uma questão de modismo. Agora, essa questão de estilo, desculpa, Elaine, questão de estilo jesuítico, essa coisa, isso é uma bobagem. Isso é daqui do Brasil, isso estilo, os beneditinos já tinham o seu próprio estilo há muito tempo, e aqui no Brasil tudo é jesuíta, tudo é jesuíta. Então, acho que o próprio monograma é JHS. Os beneditinos na Europa já usavam isso no século XV. Eu tenho imagens disso no século XV. Aqui no Brasil, todo mundo é o monograma dos jesuítas. Então, acho que, desculpa falar assim, mas realmente acho que quando os jesuítas nasceram, os beneditinos já tinham 1000 anos de história. Então, bem, mas acho que foi respondida a sua pergunta, não, Leandro?
Foi respondido assim. É porque, na verdade, existe uma ramificação dos beneditinos, que eram os Clunes e os Cister, né? Que eles tinham uma influência direta com os templários, depois com a Ordem de Cristo. Por isso que eu perguntei se havia essa relação. A Karen quer fazer uma pergunta. Sim, Karen, pode? Sim. sim. Em primeiro lugar, parabéns para vocês pelas palestras, que foram belíssimas. Aprendi muito. Morro de vontade de ir conhecer de perto enfim, essa fazenda, essa capela. Eu gosto muito desse tipo de arquitetura. Minhas perguntas, seria objetiva. É a nossa convidada, hein, Karen? Sabe disso. Já era para ter vindo antes da pandemia, mas aguardemos agora. Não é? Rezar pela vacina, não é? Para sair logo. Bom, voltando, as minhas perguntas são em relação o que é o material construtivo dessa capela e dessa casa-fazenda. Ela é feita do quê? De taipa, adobe, pedra? E a segunda pergunta em relação às imagens mostradas, as imagens religiosas. Eu pude perceber que algumas delas são bem distintas umas das outras, né? Gostaria de saber se elas possuem algum estudo, se tem alguma questão de história de restauração, enfim, dados sobre elas, né? Onde elas estão atualmente, se elas serão visíveis ao público. É isso. Muito obrigada. Elaine, pode responder. Tinha apertado errado. Então, vamos lá, Karen. Contam as imagens. Vamos lá, que eu já esqueci qual foi a primeira. Meu pai do céu. Então, vamos na última que eu me lembro. Enfim, quanto às imagens, né? Elas passaram... Não tem histórico escrito, passaram por restauração. Mas existe... Ah, sim, dos materiais. Tá, lembrei. Obrigada, Leandro, obrigada. Existe uma prospecção na imagem de Nossa Senhora Nossa Senhora do Rosário, desculpa, em que existia uma pintura anterior. Não sabemos, não há registro quando foi feita essa pintura que a gente vê agora, naquela foto que eu mostrei, não é o original. Na parte posterior há uma prospecção que dá para ver. Não há registros. Tá? E como estudos sobre a Santana Mestra e Escolástica, não tem nem estudos, nem procedência nos documentos. Somente do São Bento, que é atribuído a José da Conceição, e Nossa Senhora do Rosário a Simão da Cunha. Não existe, por enquanto, nenhum estudo sobre isso. Quem sabe é o meu próximo, que eu estou enrolado com outro problema agora. Depois que eu passar, quem sabe será a próxima. A questão dos materiais e as técnicas. Como a gente estava falando, né, tanto a capela quanto o casarão, ela passou por várias etapas. E acréscimos de materiais, de partes, né? Acréscimo de tamanho, acréscimo de parede, retirada de uma parede, colocação de outra. A capela é de adobe, a casarão, a parte de adobe e parte de taipa, e também já daqueles tijolinhos mais atual, já do século finalzinho, do século XIX e início do XX, que é o de argila mesmo, já não é mais adobe, já é tijolos, já que eram até... A gente já conseguiu na restauração identificar alguns com a marca da própria olaria, né? Já os tijolos mesmo. Tá? Ficou faltando mais alguma coisa? Respondi. Obrigada. Eu gostaria de salientar também que havia um sambaqui ali muito perto, Morro de São Gregório, que era utilizado para a produção de cal e que era utilizada na construção dos imóveis do mosteiro. E rememorando também, Dom Mauro, a gente ainda tem vestígios do sambaqui do São Bento, no fundo do bairro, né? É um pedaço de terreno, inclusive, que faz parte do percurso do Museu Vivo do São Bento. É uma espécie de museu-escola, né? Claro que minimamente, né? Mas que essa militância cultural aqui de professores da rede de patrimônio, memória e história, né, que já atuam na nossa região há tanto tempo, há mais de 20 anos, esse sambaqui foi, digamos, recém-descoberto
descoberto, né? E pesquisado, ele já estava demarcado desde 1960 pelo IAB, pelo IFAM, no IFAM, né? Enfim, Museu Nacional. E aí esse sambaqui hoje ele está demarcado, separadinho, com muro construído e pode ser visitado a partir do Museu Vivo de São Bento. Muito É importante, uma Clara. ocupação de cerca de 4.000 anos e a gente ali ainda tem vestígios de ossos, né, humanos. A gente tem 2 enterramentos de um adulto e de uma criança, se não me engano. A Cláudia Franca quer fazer uma resposta. Cláudia Barro, uma pergunta, Cláudia. Por favor, Cláudia. Obrigada, Dom Mauro. Eu percebi que ao longo dos séculos as 2 construções elas foram muito restauradas e por necessidade, é claro. E assim, como a gente trabalha com trabalho de jardim botânico, a gente faz identificação de madeira, eu fiquei curiosa de saber se existem ainda alguns pedaços, algumas partes dessas construções em que a gente poderia encontrar as madeiras originais. Os santos, sim, os santos eu sei que estão lá no mosteiro e tudo. E queria saber um pouco mais da talha que você ficou de falar, mostrou um pedacinho e não sei onde é que ela foi parar. Deixa eu só responder uma coisa que eu não respondi a Karen, mas eu vou falar da talha. A Karen tinha perguntado onde estavam aquelas imagens. No próprio slide eu cito que a Gertrudes e a purificação está no mosteiro. As demais, elas são pertencentes ao acervo da Diocese de Caxias. Tá? Hoje elas estão... Atualmente elas não estão para visitação, elas estão numa reserva técnica, mas quem sabe no Centro Cultural elas possam estar, né, para visita. Agora, respondendo a Cláudia, então, as talhas, elas são do século XVIII, não são 17. Exatamente, deixa eu botar minha cabecinha para funcionar, são 7 fragmentos. Eu mostrei mas são 7 fragmentos. 3 daquela mesma que eu botei e 2 mais extensos de outro formato. Então, são 7 fragmentos dessa talha que é atribuída a Simão da Cunha, né, como é dito lá, que era partes dos 2 retábulos e do altar. Leandro Tapi. Eu ia pode falar. O Leandro, Fala. Por favor, Tânia. Desculpa. O Leandro Miranda, né, está perguntando o endereço. Na verdade, museu. Aí eu não sei se é do Museu Vivo ou da Fazenda, no caso. A Fazenda não está aberta para visitação, até porque está passando por um processo, né, de restauração. Mas o que eu comentei do Museu Vivo do São Bento, inclusive iniciando na Feldu, que alguém aqui colocou que trabalhou lá, agora eu vi no chat aqui, né? Começando na Feldu, que seguindo, né, a sede do Museu Vivo do São Bento fica logo à frente da sede da Fazenda, na Rua Benjamin da Rocha Júnior, se não me engano, ali no bairro São Bento, e aberto à visitação também o museu não está, porque tanto o Museu Vivo do São Bento, como o Instituto Histórico da Câmara Municipal que eu dirijo, eles estão fechados para visitação, né, devido à questão da pandemia. Ainda estamos fechados à visitação. Eles respondem por e-mail, né? Depois eu posso deixar aqui. Alguém também perguntou, o Marcos também colocou aqui o patrimônio, né? O sambaqui deve estar representado no Centro Cultural. Toda a história dessa região, a nosso ver, como historiadoras, vai estar representada, né? A gente iniciou essa nossa apresentação a partir da ocupação europeia, até para a gente não... em função do tempo, né? Mas nós, como historiadoras, aceitamos e indicamos e falamos que a nossa história começa antes dos europeus, com os nativos Tupinambá, da tribo Jacutinga, aqui nessa região, né? Então, assim, com certeza o sambaqui vai estar. Marcos, pode deixar.
O Leandro também. O Leandro comentou que faz parte da comissão dos bens culturais da Diocese de Nova Iguaçu. Aí deixar os nossos contatos. Elaine, se você puder escrever aí no chat, já que eu estou falando, né? O e-mail, enfim. E que mais? Se temos previsão de inauguração do Centro Cultural, Elaine. Essa é com você. Primeiro a gente tem que deixar terminar a obra. Terminando a obra, a gente tem todo aquele período de montagem, né? Eu acho que demora um pouquinho, mas assim, a inauguração eu quero todos presentes. Na verdade, na inauguração vai ter que ter uma palestra do Dom Mauro, né? Certeza. Tem nada melhor do que de vocês. Tem uns livros, eu tenho recebido muitos livros, Tânia e Elaine. Eu gostaria de ir mandando para lá, para formar uma biblioteca lá. Ai, que bom! Não, a gente pode combinar de ir buscar, sem problema nenhum. Marcelo vai, Dom Mauro. Com muita satisfação. Tá bom. E o Leandro comentou aqui que ele queria falar o endereço da fazenda mesmo, né? Mas por enquanto, Leandro, tá fechado. Não, mas pode, passando por lá, pode dar uma olhada, eu acho que por fora. Mas agora está com os tapumes também, né? Sim, Pela verdade, foto que a Elaine colocou, eles instalaram, vai reiniciar o processo, então eles instalaram os tapumes hoje. Mais alguma questão? A Elaine já colocou aí no chat nosso e-mail da comissão. Exatamente. Mas tem os nossos telefones também, se quiserem. Não tem problema nenhum, eu vou colocar o meu aqui. O endereço da fazenda é Rua Benjamin da Costa, número 6. Número 6. Rocha Júnior, número 6. Esse é o meu WhatsApp. A Elaine, escreve o seu, que eu não sei de cor. Coloquei certo. Mais alguma coisa? Sei lá, Dom Mauro? Silveli, parece que a Silveli queria fazer uma pergunta, não? Não, Silveli. Agradecer. Nós que agradecemos a presença de vocês. Muito importante. Dom Mauro. A Silveli é uma das nossas próximas comunicadoras. Sim, sim. Com muito gosto, muito prazer. Muito obrigada. Agora, quem são os próximos palestrantes? É Hugo? Hugo. Hugo. Desculpa. Um momentinho só, por favor. Cadê a Clência? A Clência ficou calada, não tenho ouvido. Cadê você, Clência? Está por aí? Tem que preparar o certificado dela, que eu ainda não preparei. Apareceu aqui. Olá, Dom Mauro, estou aqui, tudo bem? Oi, Clência, boas-vindas, tudo bem? Obrigada. Muito boa a palestra, obrigada, Tânia, Elaine. Elaine, eu só queria comentar um negócio. Você comentou de Dom Gerardo como arquiteto. Eu não tenho essa informação, o senhor tem, Dom Mauro? De Dom Geraldo ser arquiteto? Eu acho que ele era religioso, ele era abade nesse tempo, ele não era arquiteto do local. Atenção, não me lembro dela ter falado Dom Gerardo como arquiteto, não foi citado Dom Gerardo como arquiteto, eu não me lembro, eu acho que ele era só religioso, ele foi abade, ele não era arquiteto. A questão do termo arquiteto, às vezes, aparece porque é religioso não tinha arquitetura, às vezes, mas aparece. Mas o Dom Gerardo Vancalum, realmente, eu não tenho notícia de nenhuma obra dele. Tem a questão de ser na gestão dele, não? Não sei. Acho que sim. Von Collen, é isso? Isso. Vancalum. No livro, ele dos construtores é citado, o livro de tombo, na verdade, o segundo livro de tombo no mosteiro, até que eu coloco página
33, desculpa, ele é citado como arquiteto, não como religioso. Não tem Dom Gerardo, vem o arquiteto, então. O arquiteto Gerardo Van Calum, não sei, nunca prestei atenção nesse detalhe. 1910, né? Sim, do livro de 1910. Em 1910. Não, o livro é de 1981. Ele é citado em 1910. Exatamente. Livro de 1981? Segundo a reedição do segundo livro de Tombo. Esses aqui. Sim. Porque de Dom Clemente é de 1950, a publicação de Dom Clemente 1950. Não, são 3 fontes que a gente usa, né? No caso, o Dietário, esses livros de Tombo e o livro dos construtores. É aquela reedição, inclusive, que a gente tem aqui no Instituto Histórico, que o senhor deu para a gente há anos atrás também, né? Que é a reedição dos livros de Tombo do Mosteiro, que não tem o livro 1, né? Que foi destruído pelos invasores franceses em 711, e o primeiro livro do Tombo foi destruído. Na próxima... Mas, só um minuto, era muito comum essa denominação, né, de arquiteto direcionada àquele que acompanhou, que estava presente na execução da obra. Então, em alguns documentos, né, lá de 800, 700, 800, é muito comum, né, o autor do traço, não o arquiteto, essa denominação, daquele que atuou muito proximamente à construção. Sim, é isso. Em fontes primárias. E arquitetos práticos também. Isso, exatamente. Eu não tinha curso de arquitetura aqui. Então, na próxima semana teremos o Dom Anselmo Rodrigues, do Mosteiro de Salvador, na Bahia, que vai falar um pouquinho sobre a arte boironense, vai falar sobre o cadeiral do Mosteiro de Salvador, na Bahia. Algum comentário mais? Alguma pergunta mais? Não, eu só gostaria para não passar sem falar nada também, né? Muito bem, Miriam. Boas falas, boas-vindas. O que eu gostei, e eu acho que os trabalhos de restauro, quando eles são assim, com o objetivo de uso e de ocupação, pela população, eles têm tudo para darem muito certo, né? Basta ver aí, não é só restaurar, se ele ficar vazio, né? A igreja, o espaço religioso, a gente sabe que ele permanece, que ele é ocupado, mas ampliar essa noção para os outros espaços, dar um sentido, é só assim que a gente vai conseguir deixar as coisas, né, permanecerem. E eu fiquei curiosa só sobre aqueles arcos, a retirada deles, né, como foram retirados é uma pena, mas talvez ver se eles também realmente não foram colocados. Por um lado, a gente sabe que o IPHAN, no seu início, né, nos restauros iniciais, era muito comum ele querer trazer, às vezes, para como se fala, para um estado que não é o estado original, né? Criou-se o estado original que não era, né? Então, eu fiquei muito curiosa, eu acho que valeria a pena depois vocês olharem com mais atenção da história daqueles arcos, se eles estavam desde o início, se foram colocados, retirados de novo, é uma curiosidade, né? E parabéns pelo estudo de vocês, né? Nós temos uma certa quantidade desses arcos no nosso sítio Seio de Abraão, em Teresópolis. Agora, o problema é que nós não sabemos de onde vier, do acervo beneditino, mas saber de qual construção. Então, a origem de qual construção, de onde eles vieram. Então, isso é difícil de saber, porque estão misturados, são pedras, né? Eu imagino. Na verdade, o que dá o sentido da restauração é o uso, né? O uso do bem. Só assim que a gente consegue preservar. E é o que nós pensamos também. Não adianta a gente restaurar e deixar fechado, né? Então, a proposta é que se tenha um uso voltado para, como a Elaine colocou, né?
na nossa visão aqui. É claro que a nossa comissão, ela é consultiva, né? A deliberação final é do bispo, da própria diocese, né? Mas nós, assim, pensamos como historiadoras e até pelo bem ser tão importante a nível de patrimônio histórico e de fé, né? Faz parte da nossa cultura local, que ele tem um uso voltado também para a igreja, mas para a cultura e história, enfim. Né? Então, é por aí. Ok, parabéns. Parabéns pela palestra. A Clência está cumprimentando. Obrigada. Então, eu acho que podemos ficar por aqui. Foi excelente a apresentação, estou muito satisfeito. Então, aguardemos a presença de Dom Anselmo na próxima sexta-feira. Um abraço a todos e todas. Nos vemos na próxima sexta-feira. Tchau. Obrigada. Tchau. Muito Obrigada, obrigada. parabéns. Até a próxima sexta. Beijo para todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.